Velho Testamento, lei do Senhor. Não amarrarás a boca do boi quando ele estiver debulhando, quando ele estiver fazendo o trabalho e as espigas de milho, de trigo, os cachos, e aquilo cair, não amarre a boca do boi, deixa o boi com medo que cair. Agora vá, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 9, é uma carta. 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja da cidade de Corinto, primeira carta, capítulo 9, verso 8, 9, 10. Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei de Deus também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Eu vou ler de novo, eu quero que você preste bem atenção. Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei de Deus também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois, quando escreve isso? Ou não diz isso na lei, certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do que debulha. Amém. E a última referência por hora, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Eu vou ler outra vez. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e que ela possa ser vivificada pelo Teu Espírito, de tal maneira que com ouvidos espirituais possamos ouvir, com olhos espirituais possamos ver, em nome de Jesus. Amém. Três textos. A lei que Deus deu a Moisés e que regeu todo o povo de Israel e ainda rege aqueles que são ortodoxos. Um dos mandamentos, uma das leis, diz assim: não vai amarrar a boca do boi que trabalha no campo, para que ele possa comer daquilo que ele está trabalhando. Mais tarde, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: olha, isso está escrito na lei, não é porque Deus está preocupado só com o boi. Aquilo é uma analogia, é para a gente entender que aquele que lavra a terra, deve lavrar a terra com a esperança de comer daquilo que ele trabalha. Que aquele que debulha, deve ter esperança de participar daquilo que ele trabalha. Paulo explica isso com uma simplicidade muito grande. E depois a gente foi para um texto que diz de Jesus enquanto o grande mestre, o grande educador, o grande revolucionário. Ele diz coisas que as pessoas se admiram e dizem: mas ele é diferente dos escribas, dos fariseus, ele ensina com uma autoridade. E aí a minha pergunta é: de onde vinha essa autoridade de Jesus que impactava tanto as pessoas? E Jesus não impactava apenas as pessoas que eram muito cultas, que tinham estudado muito, que viviam nos palácios. Não! Jesus impactou as pessoas mais simples, porque os seus seguidores eram, na sua grande maioria, gente muito simples. Gente que muitas vezes não sabia ler, gente que não tinha ninguém por eles, gente que sofria muito. Mas ele os impactou de tal maneira que eles começaram a andar atrás dele por onde quer que ele fosse. E Jesus atravessava Israel de um lado para o outro e sempre tinha uma multidão com ele, e a multidão ia crescendo cada vez mais. E eles ficavam admirados e diziam: como pode esse ter tanta sabedoria? Irmãos, e a gente fica imaginando
que é algo sobrenatural. E eu estou para te falar que não, que é um processo até muito simples, o processo de Jesus. Ele é um processo muito simples porque ele é o processo da aproximação com o objeto do seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que crê no que Jesus ensinar seja salvo. Então veja, o amor de Deus se manifestou na aproximação de Deus daqueles que Ele amava. Ele foi até eles. Jesus não guardou distância. Era muito comum Jesus entrar nas casas das pessoas que as pessoas boas não entravam. Jesus se assentava e conversava e comia com gente de má fama. Jesus se deixava tocar, se deixava pegar por gente que os fariseus, os saduceus, os escribas não deixariam nunca. Jesus era acessível, esse era o método de Jesus. Hoje nós temos uma situação de uma religiosidade que não transforma vidas. Nós temos uma religiosidade que faz com que as pessoas permaneçam na sua maldade, permaneçam na sua perversidade, permaneçam na sua arrogância, dirigidos pela avareza, pelo desejo de passar o outro para trás, um desejo mortal de ver o outro mal, uma inveja, e isso recoberto com uma imagem de religiosidade. Uma religiosidade que não muda o coração, uma religiosidade que não transforma as pessoas, uma religiosidade que não fala da presença de Deus, fala do nome dele, mas não fala da presença dele. Por quê? Porque o Evangelho não chega mais às pessoas como já chegou nos dias de Jesus. E o método de Jesus é um método que serve para qualquer coisa. Hoje, comemora-se no Brasil 100 anos de um homem chamado Paulo Freire. E eu vou dizer que a maioria das pessoas que estão aqui não conhecem. Muitos talvez tenham ouvido falar desse nome, mas não tiveram nem a curiosidade de pesquisar. Recentemente, a coisa de uns 3 anos para cá, 2 anos e meio, resolveram falar muito mal, atacar a memória dele. Ele morreu nos anos 70, anos 90, acho que morreu em 97. Falam muito mal. Mas sabe quem é esse homem? Esse homem é um educador. É um educador. Ele educou as pessoas. E ele fez um negócio fantástico que no mundo não tem igual. Em 40 dias, ele alfabetizou 300 pessoas adultas. Ele pegou 300 pessoas que não sabiam ler e escrever, e em 40 dias elas estavam lendo e escrevendo. Certa ocasião, ele vinha andando, encontrou com um homem chamado Seu João, um agricultor. Seu João tirou o chapéu, educado, amassou o chapéu, muito tímido. E o Paulo pergunta para ele: como é que o senhor está? E ele diz: não consegui dormir essa noite. Paulo ficou preocupado e disse: por que você ficou assim, sem dormir? O que aconteceu? E ele, muito tímido, disse: ontem à noite eu consegui escrever o meu nome inteiro pela primeira vez. E ele ficou maravilhado de ter escrito o nome dele pela primeira vez. Um rapaz de 20 anos, já velho, disse que naquela época, com 20 anos, quando ficou sabendo, se inscreveu e em 40 dias estava lendo e escrevendo. Várias pessoas falaram disso. Paulo tinha um método muito interessante. Certa ocasião ele entrou numa sala de aula. A sala podia funcionar em qualquer lugar, numa empresa, numa delegacia, numa sala do hospital, numa escola, debaixo de um pé de pequi. E aí ele começa a conversar e uma senhora mais velha diz: eu não sei conversar, eu não tenho sabedoria para falar com o senhor. E ele disse: não, a senhora não tem sabedoria para falar comigo? Eu acho que a senhora tem. Vamos fazer uma prova, vamos fazer um teste? Eu faço uma pergunta para a senhora, que a senhora não vai saber responder. Eu vou fazer a pergunta achando que a senhora não vai responder. E se a senhora não responder, eu ganho 1 ponto. Depois disso, a senhora vai me fazer uma pergunta que a senhora quiser, a senhora inventa,
para eu não responder. A senhora tem que me fazer uma pergunta que a senhora acha que eu não vou responder. E se eu não responder, a senhora ganha um ponto. E a dona disse, tá bom. E ele perguntou para ela alguma coisa de filosofia, pegou um dos filósofos famosos do mundo e fez uma pergunta filosófica. Irmãos, uma dona lá no interior do Rio Grande do Norte, 170 quilômetros da capital, que a vida inteira trabalhou na agricultura, nunca tinha ouvido falar de filosofia, responder a questão era impossível. Ela disse, eu não sei. Ele falou, ganhei um ponto. Agora a senhora me faz uma pergunta. A dona olhou para ele e falou assim, o senhor sabe qual que é a época boa para plantar o milho? E ele disse, não, eu não sei. A senhora ganhou um ponto. E eles ficaram nisso até que eles empataram 10-10. Ela não respondeu uma pergunta dele e ele não respondeu uma pergunta dela, e ele disse para ela, está vendo que a senhora tem uma sabedoria que eu não tenho? Sabe qual era o método que esse moço chamado Paulo Freire inventou? Levar em consideração que cada pessoa tem a sua sabedoria, que cada pessoa é importante. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse homem, Paulo Freire, é o brasileiro que tem o maior número de títulos de doutor honoris causa do mundo. Dentre os brasileiros, do mundo dos brasileiros, né? Entre os brasileiros no mundo. São 29 títulos de 29 universidades espalhadas pelo mundo. É o brasileiro com o maior título, maior número de títulos. Esse homem é o segundo ou terceiro autor mais citado na área de humanas, dos trabalhos no mundo inteiro, e é brasileiro. Aí você vai dizer, pastor, ele era revolucionário? Era. Sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, não adianta eu chegar para o homem do campo e querer ensinar para ele dizendo assim, B mais A é Bá, L mais A é Lá, Bá mais Lá é Bala. Não adianta. Então ele ia trabalhar com o agricultor e ele pegava uma palavra, por exemplo, enxada. Enxada. O homem do campo sabia o que era enxada, ou milho, ou terra, ou chuva. E aí depois que eles sabiam o que era chuva, o que era enxada, eles viam um sinal, aprendiam um som e eles entendiam aquilo, e ele ia conversar sobre aquela ferramenta, sobre aquela situação, sobre a vida deles, usando aquilo, e aquelas pessoas se empolgavam. Ele pegava o construtor, o pedreiro, e dizia, nós vamos trabalhar com a palavra cimento, com a palavra tijolo, com a palavra pá, porque aquilo fazia sentido no universo daquela pessoa. E aí eles se alfabetizaram em 40 dias. Um brasileiro super importante, faria 100 anos hoje se estivesse vivo. Sabe o que ele fez? Ele fez algo incrível. Ele pegou uma frase e disse, Eva viu a uva. Repita comigo, Eva viu a uva. Muito fraco, vamos lá, mais alto. Eva viu a uva. Eva viu a uva. Aí o Paulo disse para os seus alunos, não adianta vocês decorarem essa frase. Vocês precisam pensar qual é o papel da Eva na produção da uva. O que a Eva fez para ver essa uva? E aí alguém disse, ela deve ter levantado de madrugada para abrir as covas na terra. Alguém disse, mas ela plantou e regou. Alguém disse, mas ela colheu. E aí ele disse uma coisa, vocês acham certo a Eva que levantou de madrugada? A Eva que plantou na terra, que adubou, que colocou água para crescer, que não deixou a praga comer, que colheu a uva, pôs no caixote. Vocês acham certo a Eva não comer da uva? Vocês acham certo o pedreiro construir a casa do doutor e morar no casebre? Vocês acham certo o boiadeiro levar o boi para o pasto e não ter carne para comer? Vocês acham certo o peão levantar de madrugada, tirar o leite da vaca e não ter leite para o menino dele que está morrendo magrilinho? Não, vamos pensar essas questões. Quem trabalha tem que ter participação naquilo que produz. Pobreza não é algo que acontece por acaso, pobreza é algo fabricado. Para alguém ser pobre, outra pessoa tem que ser rica. O muito rico só é muito rico porque muita gente ficou muito pobre, isso era ele dizendo. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas que diacho de mensagem é essa? Eu vim para ouvir Bíblia, mas você está ouvindo.
Eu fui na lei, eu fui no Velho Testamento, e está escrito: não amarrarás a boca do boi que debulha. Nós somos para 1 Coríntios, capítulo 9, verso 8, 9, e está escrito: acaso Deus está preocupado com o boi, ou Deus está preocupado conosco? Porque aquele que planta na terra tem que ter esperança de comer daquilo que ele planta. Meu irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Deus está dizendo para você nessa noite: você que é trabalhador e enriquece empresários, grandes empresas, você tem direito a comer com dignidade, a morar com dignidade, a estudar seu filho, a ter assistência médica. Você não pode aceitar como natural você enriquecer os outros e você ser empobrecido. Você não pode ter como natural que alguém se enriqueça muito enquanto você se empobrece muito. Essa é a preocupação da lei de Deus. Aí você vai dizer: pastor, mas esse Paulo Freire está fazendo o que nessa mensagem? O mesmo que Jesus fez. Por que Jesus era admirado? Por que disseram: mas ele não prega como os fariseus, ele não prega como os escribas, ele não prega como os saduceus? Ele prega com autoridade. Sabe qual era a autoridade de Jesus? Jesus não entrava numa casa achando que ele era melhor do que os outros. Jesus nunca entrou na casa da pessoa mais humilde dizendo: eu sou Jesus de Nazaré, dá licença, eu quero a melhor cadeira. Jesus não entrou na casa de Zaqueu no dia que ofereceram um jantar para ele e disse: Zaqueu, o peito e a coxa são minhas, o resto come asa e pé. Jesus não olhava para aquelas pessoas mais simples, mais pobres e dizia assim: não, por favor, não pega em mim não, pobre, esse cheiro de pobre. Jesus não era Caco Antibes. Jesus, ele tinha um método em que ele ouvia as pessoas, ele tinha tempo, ele sabia que cada pessoa tinha alguma coisa para dizer. Um dia pegaram uma menina em pleno adultério, irmãos, e pensem comigo, adultério é uma coisa que só pode acontecer com dois, não é? Dá para adulterar sozinho? Não tem jeito, é impossível, né? Se você está adulterando com outra pessoa. Adultério pressupõe que eu tenho um compromisso com alguém e na calada, na escondida, eu estou com outro ou com outra. Se alguém me pegou no ato do adultério, eu estava amarrado com alguém. Pois é, mas só pegaram a mulher, o cara deu linha, alguém favoreceu a fuga do cara, trouxeram a mulher. Mulher sempre foi minoria. O Brasil ainda é um dos países que mais agridem mulheres, que mais matam mulheres. Mulher ainda ganha no mesmo cargo menos, tem mais dificuldade de promoção. Pegaram a mulher e soltaram o homem, trouxeram para Jesus como ela foi pega no ato. Bom, eu imagino que quem está adulterando, está fazendo sexo, deve estar pelado, né? Eu acho, porque trouxeram para Jesus, Jesus imediatamente baixou a cabeça e começou a desenhar na areia com o dedo. Eu acho que a moça estava nua, Jesus, respeitando, abaixou a cabeça e começou a desenhar com o dedo na areia, para não envergonhá-la. Todo mundo olhava, zombava, ria, mas Jesus não. E aí disseram: Senhor, esta foi pega em adultério, e as tais diz a lei. Religioso de plantão adora a lei para condenar os outros. É impressionante. Ainda há pouco uma senhora discutia comigo uma acusação que ela fez, e eu disse, acusação a alguém, a uma figura pública, e eu disse: a senhora tem prova do que a senhora está dizendo? Ela é crente, fervorosa, diz que evangeliza, que gosta de distribuir cesta básica. Ela falou: não, eu não tenho prova, mas eu falo isso na cara de qualquer um. Eu falei: bom, então nossa conversa acabou, né? Porque se você faz uma acusação séria e admite que não tem prova, é leviandade. Esse tipo de crente, eu vou te falar uma coisa, eu estou cansado de crente brigão que usa a lei de Deus para praticar injustiça. Disseram para Jesus: a lei manda que essa seja apedrejada. Sabe o que Jesus respondeu? Quem não tem pecados, se entenda você, pecados parecidos com o dela, pecados de origem sexual, atire a primeira pedra. Quando Jesus disse isso, irmãos, houve aí uma manifestação espiritual. O Espírito Santo trouxe na memória de cada um o que cada um fez, o que cada um tinha para acertar com Deus. É como se naquela hora a palavra de Jesus se transformasse num cinema e as pessoas começaram a ver o que elas fizeram. E aquela pessoa que estava já com a pedrinha aqui na mão para jogar, deixou a pedrinha cair, os mais velhos foram saindo de mansinho.
E quando acabou aquele barulho na praça, Jesus levantou os olhos, e eu posso dizer para você com toda segurança, Jesus deve ter olhado direto nos olhos daquela moça, porque ela não foi embora. E Jesus disse: cadê os teus acusadores? E ela respondeu: não ficou ninguém, Senhor. E Jesus disse: vai e não peques mais. Jesus entendeu que aquilo que ela estava fazendo tinha uma origem. Será que aquela mulher estava fazendo aquilo para ganhar um dinheiro, porque tinha um filho para sustentar e ninguém estava dando dinheiro para ela? Porque o patrão explorava? Você sabe o que é você trabalhar um mês inteiro e lá para o dia 15 o seu dinheiro já acabar? Você já passou pela experiência da CEMIG vir e cortar a sua luz e você ficar desesperado e perder tudo que você tinha na geladeira, que já era pouca coisa? Você já passou pela experiência de ter a sua água cortada porque o salário que te pagam é uma miséria? Brinquei hoje na escola dominical que eu vi um vídeo, um motorista de caminhão dirigindo o caminhão, e ele diz: mais uma semana de trabalho, eu ganhei 20 mil e poucos, 20 mil para o patrão e poucos para mim. A Bíblia está falando, irmãos, que o que Deus deseja é que aquele que trabalha participe daquilo que ele produz. O criador, o fundador da igreja presbiteriana, João Calvino, dizia, a partir desse texto: não tem pecado maior do que você matar de fome o trabalhador que põe a comida na sua mesa. Como que alguém que vende um apartamento não tem um apartamento? Como que alguém que vende carro para todo mundo não consegue dinheiro para comprar um? Como que alguém que planta não tem comida? Como que falta carne na casa do trabalhador, remédio na casa do trabalhador? É o trabalhador que sustenta tudo. É isso que a Bíblia está dizendo para nós que é pecado. Você não se revolta? Você não se revolta quando entra no supermercado e não pode levar para casa o leite para o seu filho? Você não se revolta quando você passa na porta do açougue, conta os seus trocadinhos e diz assim: hoje eu vou levar pé de galinha, mas é só meio quilo. Hoje eu vou levar carne moída. E você faz: não, mas o dinheiro não dá para levar carne moída. E você pergunta: tem pelanca? Porque a gente dá uma cozinhada e faz um caldo. A Bíblia diz que isso é pecado aos olhos de Deus. Sabe qual era o método de Jesus? O método que Paulo Freire usava. Ele sentava com as pessoas e dizia: me conta da sua vida. Ele olhou para aquela menina que foi pega em adultério e ele entendeu o que era a vida dela. Então ele pode dizer para ela: vai e não peques mais. O poder que eu te dou agora para mudar a tua vida também é poder para você vencer o pecado. E eu vou profetizar na sua vida em nome de Jesus que, se você entender isso e se revoltar contra toda injustiça que é praticada contra você, mas é praticada contra o teu vizinho, teu parente, teu irmão, o Espírito Santo vai te encher de poder para fazer alguma coisa. Mas não legitime a ação daqueles que estão te explorando. Não justifique aqueles que estão te explorando. Porque essa exploração está diante de Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre o salário do trabalhador? O salário do trabalhador que é roubado clama diante de mim, diz o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz para aquele que tem que pagar o funcionário? Não retenhas a paga o salário do trabalhador, estando ele contigo, estando o dinheiro no seu bolso. Não tem que dizer para o trabalhador: olha, hoje eu não tenho, passa a semana que vem. Não dá para dizer: olha, nós vamos acertar com você daqui 3 meses, enquanto isso o dinheiro está aplicado. O que a Bíblia está dizendo é que nós temos que nos preocupar com esse aspecto. Sabe como é que Jesus fazia? Ele estava no meio do povo. Jesus não nasceu num palácio. Jesus não nasceu numa casa rica. Jesus não teve como pai um doutor e uma doutora. Sabe quem foi pai de Jesus? Um carpinteiro. Sabe quem foi a mãe dele? Uma dona de casa. Sabe onde ele foi colocado quando nasceu? Num coxo onde os animais comiam. Ele conheceu a pobreza, ele conheceu a miséria, para denunciar a miséria. E se você quiser ser discípulo de Cristo, faça o que Paulo Freire fez. Começa a trabalhar com gente simples, com gente pobre, mas não chega lá achando que você tem todas as respostas. Não entre na casa de alguém dizendo: a sua fé é uma fé idólatra, o que você crê está tudo errado. Para com isso. Esse não é o método de Jesus. O método de Jesus é o método de: eu quero te ouvir e agora eu quero falar para você daquilo que eu creio. Você está doente? Eu vou orar por você. Você está desempregado? Eu vou orar para que você receba um emprego. Você está com um problema? Olha, eu estou aqui para te ouvir.
Jesus tinha a autoridade de quem se importa. E eu quero te falar nessa noite, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Jesus se importa com você. Jesus se importa que está faltando dinheiro na sua carteira para comprar comida. Jesus se importa que a água da sua casa foi cortada. Jesus se importa que o seu filho não tem vaga na EMEI. Jesus se importa que a sua criança ainda não foi vacinada, já devia ter sido. Jesus se importa que você perdeu o emprego e está fazendo bico. Falando nisso, irmãos, quem dirige aqui? Por favor, levanta a mão, quem dirige pela cidade aí? Vocês têm medo de motoqueiro? Eu tenho. Vocês já viram como é que os motoqueiros estão dirigindo? Não sei que nós temos o Felipe aqui que é motoqueiro, né? Você é motociclista ou motoqueiro? O motoqueiro basicamente é aquele que trabalha hoje com moto. Ah, tá, então você usa como um transporte seu. Mas o profissional, né? O maestro é... Irmão, vocês já viram como é que o motoqueiro surge do nada? Ele se manifesta. Você para numa esquina, olha, não tem nada, você ouve até o grilo, cri, cri, cri. Aí você olha para o outro lado, não tem nada. Quando você entra, aparece um desesperado com a moto. E aí ele buzina e ainda te xinga. Aí você fala, mas eu olhei. Claro, ele veio acima da velocidade. Ele veio desesperado, ele não pensa que ele tem esposa, que ele tem filha. Aí você vai dizer, mas isso é um... O que você pensou? Não, ele não é não. Sabe o que ele é? Ele é um explorado. Ele é um explorado, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem ajuda de custo, ele não tem nada, não tem ninguém por ele. E ele quer fazer o máximo de entrega possível para ganhar um pouquinho mais. Jesus se importa com ele. Jesus se importa que ele tenha o mínimo necessário na mesa dele. Olha o que a Bíblia diz. Acaso é com boi que Deus está preocupado? Ou ele não está preocupado conosco? Aquele que planta deve ter esperança de participar da mesa quando for comer o que plantou. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Sim ou não? Amém? Amém. Então eu quero, em nome de Jesus, te pedir para ficar de pé.